Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho falar sobre esclerose múltipla. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Pois é, gente, vim falar sobre esclerose múltipla hoje, novamente aqui no canal, porque no dia 25, de fevereiro, eu fiz 3 anos sem surtos de esclerose múltipla. Isso mesmo, 3 anos sem surto. E aí eu fiz um post, lá no Instagram, falando um pouquinho sobre como foi esses 3 anos e decidi trazer um vídeo aqui no canal também, porque nem todo mundo que me acompanha aqui no canal também me acompanha lá no Instagram, mas vai lá me acompanhar, tem o link aqui, sempre deixo na descrição do vídeo. Se você não me segue no Instagram, vai lá. Bom, então lá eu falei um pouquinho sobre como foram esses 3 anos e aí eu decidi trazer um vídeo aqui para falar com vocês também, para conversar com vocês sobre esses 3 anos sem surto. E a pergunta principal é: 3 anos sem surto, mas sem sintomas também, eu não sinto nada da esclerose múltipla, e é sobre isso que eu venho falar hoje. Na verdade, eu estou há 3 anos sem surtos, ou seja, sem o agravamento dos sintomas da doença, sem precisar de uma internação, sem precisar fazer uma pulsoterapia, mas isso não significa que eu estou sem sintomas de esclerose, tá? A esclerose múltipla é uma doença silenciosa, as pessoas não veem o que a gente está sentindo. Alguns dos sintomas as pessoas não conseguem ver e também a gente não consegue explicar. E aí muita gente acha que a gente não tá sentindo nada, que a gente tá exagerando. E não é assim. Na esclerose múltipla, a gente tem sintomas, e esses sintomas incomodam bastante e muitas vezes impossibilita a gente de realizar alguma atividade. E nesses 3 anos, eu venho notando que eu estou tendo um certo aumento de sintomas, como por exemplo a fadiga. A fadiga, ela tem aumentado bastante, tanto que tá ficando um pouquinho difícil gravar vídeo no calor do Piauí, gente. Tá bem complicado, porque eu fico agoniada, fico estressada e acabo não conseguindo gravar. Tá bem difícil e eu não notava isso no início do diagnóstico, então é um sintoma que ele vem aumentando ao longo desses 3 anos, e eu creio que ele vai aumentar um pouquinho mais, já que é um dos principais sintomas da doença. A fadiga da esclerose múltipla não é uma fadiga comum. A primeira vez que eu senti, eu fiquei assustada, porque eu não sabia o que era que eu tava sentindo. Inclusive, tem uma história bem engraçada, porque eu achava que era Covid, já que era bem na época, foi em 2020, o número de casos de Covid estava muito alto, e apesar de eu estar totalmente isolada na época, não saía pra nada de casa, pra nada, por ter uma doença grave, e por a Covid ser tão grave na época. E aí, eu não tinha nem como ter pego Covid, já que eu não tinha contato com ninguém, nem eu nem meu marido saía de casa. Então, não tinha como eu ter pego Covid. Mas eu senti uns sintomas tão estranhos que eu pensei, só pode ser Covid, o que mais pode ser? E aí, depois, eu fui entendendo esse sintoma e eu identifiquei, não é Covid, é esclerose múltipla, que é a famosa fadiga que eu não sabia o que era. Que eu via muita gente falando, mas eu não sabia realmente o que era a fadiga. Então, não é uma fadiga comum de um dia de trabalho, que você chega em casa exausto e que precisa descansar. Não é esse tipo de fadiga, é bem pior, é uma sensação de falta de coragem, assim, pra nada. Você não tem coragem de levantar da cama, você não tem condições de levantar da cama. E se você já tiver levantado, como acontece muito comigo, eu já levantei, já fiz minha atividade física, já estou ali fazendo minhas atividades do dia, mas do nada a fadiga bate, eu paro tudo que eu tô fazendo e vou me deitar, vou ler um livro, vou assistir uma série pra aliviar os sintomas, até porque não tem remédio, pra fadiga. Não existe um remédio específico como uma dor que você sente e toma ali um analgésico, pra passar. Não tem. Então o que você pode fazer é descansar, repousar pra ela ir embora. E claro, se hidratar bastante, tomar muita água, principalmente pra gente que vive no calor, em cidades que são bem quentes, como é o meu caso, moro em Teresina, então aqui é quentíssimo, não tem, muito difícil ter uma época do ano que aqui é frio. E aí, nesse período de calor, eu percebo que a fadiga, ela aumenta bastante, eu fico sem condições de fazer muita coisa, eu faço ali uma coisa, eu tenho que parar um pouquinho, me recuperar pra poder fazer outra. Então, isso é uma coisa que eu não sabia que ia acontecer comigo, tá? Eu sabia que existia a fadiga, mas eu não sabia que ela era tão forte. E eu estou aprendendo a lidar com ela aos poucos. Estou aprendendo a me adaptar a ela, a entender o meu tempo, a entender que eu não vou conseguir fazer tudo que eu tenho para fazer se ela chegar. E a respeitar esse momento, Quando ela vem, eu tenho que parar o que eu estiver fazendo, me deitar, descansar, relaxar, me hidratar bastante, ligar um ventilador, um ar-condicionado, alguma coisa que alivie o calor, alivie o sintoma da fadiga. Outro sintoma que eu tenho da esclerose e que no começo eu também não tinha,
que chegou aos poucos e agora eu já entendo como o sintoma da esclerose é tremor na mão. A minha mão, ela não tremia, tá? E ela não tá tremendo nesse momento, talvez esteja tremendo um pouquinho, porque é normal, né? Mas o tremor da esclerose é muito diferente. Simplesmente você perde a habilidade de movimentar a mão, de usar ela, de pegar alguma coisa com ela, porque a treme muito, bastante, que você fica sem estabilidade para usar ela, né, para pegar alguma coisa com ela, porque se você pegar, você vai derrubar e vai acabar quebrando. E isso aconteceu a primeira vez, eu me assustei quando isso veio a primeira vez, começou a tremer meu dedão, e eu fiquei muito assustada, o que tá acontecendo, porque é que meu dedo tá assim, ele não parava de tremer de jeito nenhum, tremia bastante, e eu tava lavando a louça, eu lembro, e eu não conseguia mais lavar a louça, né, porque eu não tinha mais a habilidade de pegar a esponja, de pegar a louça, né, então eu tive que parar de lavar a louça, fiquei muito assustada, gravei um vídeo, mandei pro meu esposo, mandei pra minha irmã, pra ela mostrar pra minha mãe. Fiquei bem assustada. Depois eu entendi que era só mais o sintoma da esclerose múltipla que vem e vai. Sumiu depois de algumas horas e depois de vez em quando ele volta. Agora já vem na mão toda, de vez em quando vem na mão toda, às vezes vem só num dedo. Então é uma coisa que eu tenho que lidar também com ele, né? Não posso fazer nada. Também não tenho um remédio pra que eu possa tomar ali na hora do tremor e ele passar. Não, simplesmente é um sintoma que vai e vem de repente e eu tenho que esperar ali um tempinho pra que ele vai embora e eu volte a fazer a atividade que eu estava fazendo quando ele chegou. Mais um sintoma da esclerose múltipla, e esse eu também não sabia que era da esclerose, eu pensava que era porque eu não me exercitava direito, tá? Que é dor muscular. Eu pensava que era porque eu não me exercitava, eu não fazia nenhuma atividade física antes do diagnóstico da esclerose múltipla, né? Eu tinha dores musculares já, tá? Não é uma coisa que chegou agora com a esclerose múltipla, eu já tinha. Só que depois da esclerose múltipla eu percebo que essa dor ela vem aumentando e ela surge exatamente quando eu paro de fazer exercício físico. Quando eu faço exercício físico, dá uma aliviada. A dor muscular causada pela esclerose é diferente, porque é uma coisa que impossibilita você de fazer qualquer atividade física. Normalmente os sintomas da esclerose múltipla, eles são assim. Eles são diferentes, são difíceis de explicar e a única coisa que você consegue identificar neles é que você tem que parar o que está fazendo para descansar e melhorar daquilo. A dor muscular já dá uma facilidade um pouquinho melhor do que os outros sintomas que eu tenho, porque já tem remédio, né? Eu posso tomar qualquer analgésico que dá ali uma aliviada, tá? Pode não passar totalmente, mas dá uma aliviada. Mas é bem incômodo. Normalmente eu tenho mais na perna, e não é nas duas pernas, tá? É apenas uma perna, eu tenho bastante. E aí, nessa perna que eu sinto a dor muscular, eu também tenho outro sintoma da esclerose, que é cãibra. E a cãibra incomoda bastante, gente. Pense, dói muito e também tem que parar um pouquinho, esperar ela passar. E ela vem quando eu faço, já no caso a cãibra, ela vem quando eu faço atividade física muito pesada, que exige muito do músculo. Então eu tenho cãibras, mas eu não posso parar de fazer atividade física que exige o músculo, porque é uma recomendação médica. Eu tenho que fazer exercício de peso, eu tenho que fazer caminhada, eu tenho que me exercitar sempre, principalmente fazer atividade física que exija que eu me esforce mais, que eu use peso, que eu use o peso do corpo, que eu uso pesos normais, tá? Peso de academia, mas eu tenho que fazer atividade física. Então, por mais que eu esteja com dor, eu vou fazer e por incrível que pareça, o sintoma melhora quando eu faço. Nunca pensei que eu fosse dizer isso, eu que sou sedentária, nunca praticava atividade física, sempre me inscrevia na academia e nunca ia, e agora eu estou me acostumando com a atividade física e estou gostando. Sinto muito alívio quando eu faço, quando eu não posso fazer, né? Tipo, na sexta-feira que eu tomo minha medicação de esclerose múltipla e eu tenho efeitos colaterais, então no sábado eu não consigo fazer, na sexta-feira pela manhã eu ainda faço, que é antes de tomar a medicação, mas no sábado eu não consigo fazer, no domingo também não. E aí, nesses dias, é os dias que eu mais sinto dores musculares, porque eu não faço atividade física. Na segunda-feira é um alívio quando eu vou fazer minha atividade física e alivia ali as dores. E outro sintoma que eu tenho bastante e que me incomoda muito é a visão embaçada, a visão turva, a visão dupla. Isso me incomoda muito. No começo me assustava bastante porque eu tinha medo de não enxergar. Até porque eu já contei pra vocês, né? Vocês sabem que eu tenho muito medo de não enxergar, porque o meu primeiro surto foi assim, eu perdi a visão praticamente, né? Porque minha visão ficou dupla, né? Meus olhos paralisaram e aí eu não conseguia enxergar, não conseguia formar ali uma imagem. E eu me assustei quando eu acordei pela manhã que não estava enxergando. Foi
assustador. Então, quando eu tive a visão embaçada lá em 2020, a primeira vez, eu me assustei muito, pensei que ia ficar sem enxergar novamente. Corri desesperada pro neurologista e ele me explicou, olha, é a esclerose, mas não é um surto, não é nada grave, não precisa se assustar, vai passar. E aí passou, fiquei bem aliviada quando ele me tranquilizou. E sempre que ela vem, eu ainda tenho um sustinho, tá? Eu ainda fico um pouco assustada com isso, porque eu tenho medo de ficar sem enxergar, mas ela logo passa. E eu percebo que é quando eu me esforço muito na frente de telas, na frente de celular, computador, tablets, e sem usar meu óculos, né? Porque eu uso óculos, apesar de que eu não estou de óculos aqui, mas eu uso óculos. Quando eu estou de óculos, eu não sinto tanto, mas se eu ficar sem óculos, eu sinto bastante. É isso, gente. Eu estou 3 anos sem surto, é uma alegria muito grande. Eu nunca esperei que eu fosse ficar tanto tempo sem surto. Quando eu recebi o diagnóstico da doença, eu já contei pra vocês, eu lidei bem com o diagnóstico, eu não chorei, eu não me desesperei, apesar de que eu sabia da gravidade da doença, né, eu tinha conhecimento, fui pesquisar mais ainda, e me assustei um pouco e parei de pesquisar, né, tanto que eu já falei em outros vídeos, quem faz as pesquisas sobre esclerose múltipla é meu marido, não sou eu, porque eu tenho medo ainda, tá, tenho medo do que eu vou encontrar, eu tenho medo de encontrar pessoas em situações bem complicadas e não tem como a gente não ficar com medo. O medo é uma coisa que acompanha a gente o tempo todo, né, até porque eu estou há 3 anos sem surto, mas eu não sei o que vai ser daqui a alguns minutos, o que vai ser daqui a 1 hora, 2 horas, ou amanhã, ou daqui no próximo mês, eu não sei, a qualquer momento o surto pode vir, e a gente convive com isso, né, com medo de vir um surto, com essa incerteza, né, a doença ela é muito incerta, a gente nunca sabe o que nos aguarda, como vai vir um surto, o que será que vai afetar nesse surto, se vai ficar sequelas ou não, mas eu aprendi na esclerose a comemorar as pequenas vitórias. Se teve uma coisa que eu aprendi com a esclerose múltipla é a viver o hoje e dar graças a tudo que eu consegui agora, nesse momento, porque o dia de amanhã é incerto. E aí eu aprendi isso, né? Então eu fiquei muito feliz. Cada ano que completo um ano sem surto, eu me surpreendo por isso. Faço todo o possível para não ter surto, tomo minha medicação corretamente, faço atividade física, tento me alimentar de forma correta, né? Às vezes a gente sai um pouquinho ali, porque somos humanos, não tem como seguir uma dieta rígida, mas eu tento me alimentar bem e faço o possível para continuar saudável dentro do possível, né? Dentro do que a doença permite. Porque 100% saudável a gente nunca vai estar. Sempre vai ter sintomas, sempre vai ter efeito colateral de medicação. Então, 100% saudável a gente nunca tá. Mas só em a doença estar controlada já é uma grande vitória, né? Eu já fico muito feliz por isso. Fiquei muito grata em completar 3 anos sem surto, mesmo que amanhã eu tenha um surto, eu não sei. Pode ser que tenha. Espero que não, né? Tomara que não. Quero completar mais um ano sem surto. Tomara que Betinha faça ali seu trabalho, me mantenha saudável, mantenha a esclerose controlada. Betinha também já falei pra vocês quem é Betinha, né? Falei em outros vídeos. É a beta-interferona, a medicação que eu tomo. Eu digo que ela tá fazendo o trabalho dela e realmente ela tá, né? Pra mim ela tá funcionando muito bem, mas não é porque ela funciona pra mim que ela vai funcionar pra você, que ela vai funcionar pra outra pessoa, né? Aí quem vai saber a melhor medicação pra você é o seu médico neurologista, tá? E é isso, gente. O que eu desejo pra vocês que têm esclerose múltipla, que estão assistindo esse vídeo, é que a gente tenha força. Só isso que a gente precisa, né? Que a gente tenha força e que a doença seja controlada e que a gente consiga passar por cima do que vier, né? Passar por cima dos surtos, das sequelas, a gente consiga viver da melhor forma possível, né? Ter qualidade de vida, conseguir fazer as nossas atividades, mesmo que às vezes a gente tenha que parar, né? Pra respirar, pra descansar. Pois é, gente, fiz minha reflexão, falei sobre os sintomas que eu tenho, falei sobre os 3 anos de gratidão por estar 3 anos sem surto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Foi mais um bate-papo, não fiz roteiro, tá? Não tô seguindo nada, tô só falando o que me vem à cabeça. Espero que vocês tenham gostado, me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você tem esclerose múltipla e me acompanha aqui no canal, ou chegou no canal através desse vídeo, me conta aqui quantos anos você tá sem surto, se você tem surtos frequentemente, qual medicamento você toma. Vamos conversar, sempre bom conversar com outra pessoa que entende a gente, né, que tem a mesma doença que a gente, que vai entender os sintomas, que vai entender os efeitos colaterais da medicação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar seu like aqui, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e nos vemos nos próximos vídeos.